Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje estou aqui para gravar o segundo vídeo do nosso projeto Lendo Monster, que eu já adianto para vocês, está sendo uma leitura incrível. Mas antes de tudo eu quero pedir desculpas por a gente não ter tido o vídeo na última sexta-feira. Eu trabalhei até bem tarde naquela semana, bem tarde mesmo. E eram dias muito intensos, sabe? Então quando eu terminava eu já estava muito cansada e acabei não conseguindo gravar. Mas eu acredito que de agora em diante a gente vai seguir com o projeto direitinho aí e que não vamos ter mais esses atrasos nos vídeos. Bom, deixa eu mostrar primeiro pra vocês o card que veio nesse segundo volume, é o card da Nina, ou Ana, né? Como sabemos aí que ela tem dois nomes, a parte de trás. E deixa eu mostrar também pra vocês a capa desse segundo volume. A lombada, né? E aqui a parte em inglês. Como dá pra ver, temos aqui um personagem novo, que é esse garoto, esse garotinho. Aqui a Eva, ex-noiva do Tema. E a Nina, mesma imagem dela, que tá naquele card. E bom, o que acontece nesse segundo volume? A gente vai ter introdução aí de novos personagens. Um deles é o Otto Haskell. Otto Haskell. Eu anotei ali os nomes pra não esquecer, porque eu sou terrível com nomes, gente. Eu conheço as pessoas e eu esqueço, sabe? Ai, meu Deus, o nome delas. Mas enfim, o nome é Otto Haskell, desse personagem novo que a gente vai ter. E ele aparece logo no começo do mangá, o volume se inicia com ele mesmo. E ele é um personagem que é um ladrão. E ali o contexto que ele vai ser inserido, que ele vai estar indo roubar uma mansão. Só que quando ele chega lá, que ele vai encontrar o Tema, que ele tá lá também seguindo uma pista do Johan. E, gente, eu tava falando Jona, né? No primeiro vídeo que eu fiz do volume 1, é Johan o nome dele, o nome do nosso vilão, digamos assim, né? Mas enfim, é Johan. Agora eu aprendi, decorei, não vou errar mais. E enfim, voltando, né? O Otto tá lá se preparando pra esse roubo, ele entra na casa e encontra o nosso querido protagonista, que é o Kenzo Tema, que já se tornou aí uma paixão literária minha. Mas isso é irrelevante, né? Quem se importa se eu me apaixonei por mais um personagem fictício? Enfim. E eles vão se encontrar lá na mansão, só que quando eles estão lá, a polícia chega, porque uma senhorinha denunciou eles. Então eles fogem junto da mansão, e o Otto acaba descobrindo quem o Tema é, e fala, poxa, bem que você poderia ser um médico do submundo, né? Aí o Tema fica, eu não vou fazer isso. Aí ele, não, vamos lá, você vai ganhar maior grana, eu também, a gente tem que trabalhar junto. E no fim o Otto acaba armando um esquema aí pro Tema e tratar de uns bandidos ali que tiveram uns conflitos. E vai, porque esse volume desse mangá tem vários fillers. Pra mim é filler que aconteceu, sabe? Pode ser que tenha uma relevância mais pra frente, pode ser, mas eu acho que não vai ter. E esse primeiro filler é do Tema tendo que tratar terroristas, que ele vai viver um conflito muito grande interno, assim, dele como médico, se ele deve, né, na verdade, tratar essas pessoas que mataram outras, que ele sabe que porque teve um atentado lá na cidade onde ele estava. Então, ele fica aí bem perturbado com essa situação, mas a gente conhece o Tema, no final ele acaba tratando dessas pessoas. É uma pessoa só, na verdade, que eles foram atiradores lá acho que é num prédio, numa empresa. Eles foram lá e atiraram, só que daí tem a explicação de por que eles fizeram isso, mas mesmo assim a gente sabe que não é certo, né, galera? Enfim. Aí esse é o primeiro filler que a gente tem. Depois que o Tema salva essa pessoa, ele tá investigando, né, sobre o passado do Johan, porque ele quer encontrar com ele para matá-lo. E daí ele vai chegar lá na casa de onde o casal que tinha adotado eles lá quando eles eram criança, que foi quando teve o incidente que, né, os pais morreram e o menino, que era o Johan, foi pro hospital, o Tema salvou a vida dele. Então ele tá lá com um corretor, investigando mesmo. Aí ele descobre que as crianças vieram de um orfanato, que ele vai perguntando pra uma pessoa, perguntando pra outra,
e descobre que eles vieram do orfanato. Só que cada um veio de um orfanato diferente. E o principal, né, que é o orfanato do Johan, é o orfanato 511 Kinderheim. Aí vão indicar pro tema pra ele conversar com um cara chamado Hartman. Então, quando ele tá indo pra encontrar a casa desse cara, ele ajuda o menino na rua que tava passando todo emburrado, mas que tava com machucado no braço, porque o tema não pode ver alguém machucado, que ele tem que salvar a pessoa, tem que ajudar. E é o que eu mais admiro nele, né? Ele é uma pessoa incrível. Ele é um personagem incrível, mas pra mim ele existe. Ele existe pra mim. Mas enfim. E ele ajuda essa criança e beleza, a criança vai embora. Aí quando ele chega pra conversar com o Hartman, que o Hartman ele foi indicado pra conversar com o tema porque ele estava envolvido ali no 511 Kinderheim. E daí o tema quer saber mais sobre o Johan. Aí esse Hartman vai contar pra ele que teve um incidente, que o Johan estava envolvido, só que ele não dá grandes detalhes. Aí o que acontece? Chega uma criança na casa. Quem é essa criança? O menininho que ele ajudou na rua, o Dieter. Que eu já digo que eu adorei esse personagem novo. Ele é uma fofura, muito inteligente. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente. E daí, ele vai acabar jantando com o Hartman e essa criança. Eles saem, né, do assunto do orfanato, porque eles não querem falar sobre isso na presença dela. Que eles falam, né, que é um assunto muito pesado, não sei o quê. E o tema vai embora com a promessa dele voltar depois pra ele ter detalhes sobre esse tal incidente que aconteceu no orfanato. Só que o menininho, lá, quando eles estavam jantando, eles conversaram e o tema perguntou: Dieter, qual que é o seu sonho? Ele, o meu sonho é uma bola de futebol. Então o tema, quando tá indo embora, ele vê uma bola de futebol, aí ele fala: opa, vou comprar pro menino. Aí ele compra e volta pro apartamento pra entregar pro Dieter. Só que quando ele chega lá, ele ouve um grito. Então ele entra assim abruptamente e já vai examinar o menino, só que ele vê que ele tem uns machucados muito estranhos que não condizem com o que o Hartman estava falando que aconteceu. Porque o Hartman cria esse garoto e criou outros também quando ele saiu do orfanato. Enfim. Aí o tema fica: não, mas esses machucados não condizem com o que você tá falando. Você tá falando que ele caiu da cadeira, mas como ele tá machucado desse jeito? Aí ele já percebe que ali é um caso de violência, que o Hartman tá agredindo o menino e vai com ele pro hospital sem esperar mais desculpas. Ele fala: não, vou levar essa criança pro hospital. Ele chega lá e fala: fala pra enfermeira: olha, não entrega esse menino pra ninguém, espera eu vir buscar ele. Porque enquanto ele tá sendo tratado, ele corre pro orfanato onde a Ana, que é a Nina, né, que virou a Nina depois quando ela foi adotada, que era onde ela passou a parte da infância, né? Que ela tava, o Johan tava no 511 e ela foi pra esse outro orfanato. E lá ele vai conseguir detalhes sobre o tal incidente que aconteceu. E o que foi isso daí? Todo mundo lá se matou. Um matou, não um suicídio, mas as pessoas que estavam lá, tanto as crianças quanto os funcionários, um foram matando ao outro. E o único que sobreviveu, adivinha quem foi? Johan. Só que existia um projeto nesse orfanato do Johan que o governo estava querendo criar soldados perfeitos. Então, se eu não me engano, foi quando o diretor de lá morreu que aconteceu tudo isso daí, esse incidente, que morreu todo mundo que estava lá. E o lugar é até assim mal visto mesmo, tá abandonado agora e tal, o prédio, né? E enfim, daí o tema descobre tudo isso lá no orfanato onde a Ana tinha sido, pra onde ela tinha ficado, né, antes, quando ela era criança. E daí ele volta pro hospital pra pegar o Johan. Mas cadê Johan? Gente, desculpa, o Dieter, perdão. Ele volta pro hospital pra pegar o Dieter. Só que quando ele chega lá, a enfermeira informa que o Dieter foi entregue pro Hartman. Aí ele fica: mas como você fez isso? Eu falei que não era pra entregar ele pra ninguém. Aí ela fala: mas ele tem a custódia do menino, e o menino foi com ele, então a gente deixou ele ir. Aí o tema sai à procura, ele pensa onde eles vão estar, né? E ele acaba indo pro prédio do 511 Kinderheim. Aí quando ele chega lá, tá o Hartman e o Dieter numa cadeira, e o Hartman faz o maior discurso, fala que foi o Johan que causou aquele incidente, que ele fez de propósito, um matar o outro lá no orfanato, que ele ficava sentado como se ele estivesse num trono observando o caos que reinava no orfanato.
E daí o Hartman quer que o Dieter seja como o Johan. Ele quer, porque pra ele o Johan é o Johan. É o top, assim, né? Pica das galáxias. Enfim. Aí daí, só que o que acontece é que eles falam, escolhe, Dieter, você quer ficar com o Hartman ou quer ficar com o Tema? Ele tem que tomar essa decisão. Aí no fim, ele escolhe ir com o Tema. E foi uma cena linda. Porque ele mal conhecia o Tema, mas ele já sabia que o Tema era uma boa pessoa. Que ele era alguém de caráter, íntegro, 1000 vezes melhor do que aquele cara que abusava dele. Em seguida temos mais um filler, que é o do médico do interior, que eu chamei assim. Que é o Tema e o Dieter, eles estão ali nas andanças dele pela Alemanha. E eles vão parar numa cidadezinha pequena. Aí o Tema vai acabar ajudando um médico de lá, que é o que cuida de todo mundo da região. E ele vai ajudar nos tratamentos, vão salvar a vida de uma senhorinha. Aí esse médico vai até falar, não, fica aqui com a gente precisa de você e tal. Só que o Tema tem a missão dele, né? Que é o destino dele é encontrar o Johan e matar o Johan. Então o Tema fala que não vai ficar. Aí ele pede pro Dieter ficar com esse senhorzinho, com o médico. Só que daí o médico fala pro Johan, pro Johan, tô com o Johan na cabeça, gente. Pro Dieter ir com o Tema e ele vai. Aí temos outro filler, que é o filler do Homem Abandonado, que vai ser a história daquele agente da BKA, que era quem estava investigando a morte dos diretores e médicos do Hospital do Tema lá no primeiro volume. E o que acontece é que ele tá lá nas investigações dele, ele vai pressionar muito uma pessoa e essa pessoa vai acabar cometendo suicídio. E vai recair sobre cima dele, porque a pessoa faz isso por causa de toda a pressão que ele tava colocando nela. Enfim, por causa de uma investigação lá que ele tava tendo. Aí o que acontece é que ele é tirado de todos os casos que ele tava. A mulher dele vai embora, fala que tem um amante, a filha fala que vai morar com o namorado. E daí ele fica, nossa, a única coisa que sobrou pra mim é você agora, né, Tema? Ou seja, a vida dele vai ser dedicada a provar que o Tema é lá o serial killer que tá matando os casais de meia idade, que ele que cometeu aí todos esses crimes. E no final desse filler também vai aparecer a Eva, a ex-noiva do Tema, exigindo que o agente da BKA prenda o Tema. Porque daí em seguida também vai ter outro filler, que é o filler dela e do jardineiro, porque vai ser uns capítulos aí focados nela, acho que é um capítulo só, um capítulo meio longuinho, dela interagindo com o jardineiro da casa dela, que ela vive bêbada, olhando as fotos do Tema, já saiu de 3 divórcios, nada na vida dela dá certo. E ela quer que o Tema vá preso porque o Tema não quer ficar com ela, né? Enfim, ela até ameaça ele no final do primeiro volume, né? Que vai contar daquela história da gravata e tal. Então, essa parte do segundo volume vai ser focada nela. E daí ela vai ter um caso com o jardineiro, só que o jardineiro ama ela. Só que ela fala que tá só usando ele, não sei o quê. Aí no final foi muito bom, porque esse jardineiro tinha sido abandonado pela esposa e tava morando com a filha. E daí a Eva recebe um convite dele, né, depois que ela humilha ele e tal, ele fala, não, mas mesmo assim, na noite de Natal eu vou estar com a minha filha, você tá convidada a ir pra nossa casa. Só que daí mostra depois ele com a filha jantando, né, aí alguém bate na porta e a filha fala, a mamãe voltou. Aí a gente fica, não, deve ser a Eva. Só que quando ele abre a porta, quem é a mulher dele? Eles se reconciliam e a Eva vai pra casa dele. Ela tá lá toda contente, olha pela janela, vê a família reunida. Aí ela fica louca da vida, taca fogo na casa dela e vai embora. Depois disso, nós vamos pra Frankfurt, que é a cidade onde a Nina está. Nina, Ana, né? Tem horas que eu falo Nina, tem horas que eu falo Ana. Mas se eu falar Nina ou Ana, é a Nina ou a Ana. Entendeu? Deu pra entender? Ai, meu Deus, que confuso. Mas enfim, vou chamar ela aqui, espero até o final do vídeo, de Nina, que foi o nome que ela, né, cresceu aí da parte da infância até a adolescência e vida adulta sendo chamada de Nina. Então vou chamar ela de Nina e vamos lá. O que acontece é que ela tá em Frankfurt e ela vai atrás de um cara chamado Baby, num bar assim meio tenso o clima lá.
E enquanto isso, o Tema tá procurando o Messner, que foi um dos policiais que, no final do primeiro volume, tiraram ele e a Nina da casa dos pais dela depois que os pais dela foram mortos, os pais dela e o jornalista. E ele tá procurando o Messner porque ele quer saber quem foi o mandante daquele crime. Aí o Messner conta que tentaram matar ele depois disso e que ele foi salvo pelo Baby, que é um figurão aí neonazista da extrema direita. E que quando ele contou isso pra Nina, ele sabia que a Nina ia atrás do Baby, porque o Baby tinha contado pra ele, pro Messner, que a Nina ia ser a isca perfeita pra eles atraírem o Johan. Então a Nina vai ser levada pra conversar com o professor Jadlitis, tô falando errado, que vai contar pra ela que o sonho dele e do General Wolf é que o Johan comande a organização neonazista deles. E nesse meio tempo o Tema vai ser apanhado pelo Baby, ele vai ser espancado, vai ser atropelado. Só que daí os homens do General Wolf vão chegar e vão resgatar ele pra levar ele pra mansão. Só que ele quando chega lá, pra mansão do professor Jadlitis. Só que quando eles chegam lá, tá todo mundo morto. Mas, né, enfim, todo mundo que tava lá antes morreu. Foi morto pelo Johan. Quem tá lá que o Tema encontra é só o General Wolf, que fala que quer que o Tema mate o Johan. O Johan tinha deixado também, que é mania dele, deixar mensagem nas paredes. Aí ele deixou uma mensagem na parede da mansão, depois que ele matou as pessoas lá, que a Nina seguiu essa pista e foi atrás dela. Só que o que acontece, quando o Tema sai da mansão, né, depois do General Wolf ter dado essa missão pra ele, de matar o Johan, que já era a missão dele, né, e também quem esse general acha que é pra dar uma missão pro Tema? Ele estava envolvido lá nos experimentos do 511 Kinder High. E é interessante que ele tá muito envelhecido. Ele tem uma foto dele que é mostrada. Aí falam, se passaram 10 anos dessa foto pro que eu tô agora, mas ele envelheceu tipo 50. Aí ele fala que é tudo fruto do medo que ele tem do Johan. Só que depois que sai da mansão, o Tema decide avisar o pessoal do bairro turco que os neonazistas estão planejando incendiar o bairro deles. Porque enquanto ele estava sendo espancado, ele ouviu sobre isso. E enquanto ele estava indo pro prédio, pra mansão, ele mandou o Dieter pra ir pro bairro avisar as pessoas. E quando ele sai de lá, mesmo com o Wolften falando, não, você tem que matar o Johan, o Tema entende que a primeira coisa que ele tem que fazer não é seguir aquela pista que estava na parede, é avisar o pessoal do bairro turco. E vai ser lá que ele vai reencontrar a Nina. Eles vão ter uma luta lá com o cara que tá querendo causar um incêndio assim no local principal, que é, se tiver incêndio lá, vai incendiar o bairro inteiro. E eles vencem esse cara, só que eles têm que fugir, né, que a polícia tá chegando. Então estão fugindo o Dieter, o Tema e o outro, e a Nina grita, né? Eles estão no barco fugindo assim, ela vai correndo e gritando. Tem 2 Johans, porque ela tinha descoberto uma outra pista. E enfim, aí o Tema fica com isso na cabeça, 2 Johans, não sei o quê. E daí vai cortar depois pro final da Nina, né, nesse volume. Que ela vai ser presa, só que ela vai prestar os depoimentos e tal. Aí daí ela sai e encontra o chefe dela, que ela tava trabalhando num restaurante, só que esse chefe, na verdade, é um assassino profissional. E ela vai ser meio que discípula dele. Isso antes da gente ter aquele arco dela indo lá encontrar o Baby. Isso vai acontecer entre o final do primeiro volume, depois que ela foge do Tema. Lembra que no final do primeiro volume ela foge do Tema, quando eles estão lá naquela florestinha? Ela foge, aí ela vai ser treinada pra aprender a usar a arma, que ela quer ter essa experiência porque ela quer matar o Johan também. Então, o finalzinho do mangá desse volume vai ser contando a história dela com esse mentor. E no final, daí, acaba nela indo na estação, indo embora e acabou o volume. O que eu tenho a dizer, as minhas considerações. Vamos lá. Muitos fillers, mas eu acho que eles são importantes para mostrar quem o Tema é, porque ele é o protagonista. Então eu acho que é necessário ter essas coisas pra gente entender mais sobre ele, pra ser uma construção do personagem mesmo, sabe? Pra gente entender o caráter do Tema acima de tudo, porque ele é uma pessoa muito íntegra. E mesmo assim ele tem essa missão de matar o Johan, mas ele quer fazer isso pra livrar o mundo do mal, porque eles sabem que o Johan é o mal. Adorei a introdução do Dieter. Ele não abandona o Tema, onde o Tema vai, ele vai atrás. O que o Tema manda ele fazer, ele faz. E
é gostoso ver uma criança aí lidando com tudo que tá acontecendo, algumas coisas pelo ponto de vista dela. E ele vai se tornar um personagem muito importante. Eu já comecei a ler o 3º volume e... Enfim, o que eu posso dizer pra vocês é que eu adoro ele. É interessante ver o tema interagindo com crianças também, que a gente vê um lado paternal dele também, porque ele é bem paternal com o Dieter. E o Dieter admira o tema demais, assim, tudo não, o tema vai resolver, se o tema vier, a gente resolve essa situação, não sei o quê. Então ele confia muito no tema e o tema passa essa confiança pra todo mundo. E todo mundo que conhece ele muda, fica cativado pela essência dessa pessoa incrível que ele é. Gostei de ter tido no final do volume também esse meio que flashback da Nina contando aí o tempo que ela passou treinando pra ir atrás do Johan. Porque mostra que, porque do nada ela parece armada e tal, então é interessante ter isso no final pra explicar pra gente como se deu todo esse processo de amadurecimento dela ter treinado pra virar uma assassina, ter treinado com um assassino profissional. Então isso foi bem interessante, eu gostei bastante. E no geral esse foi um volume que eu adorei. Eu tô adorando tudo que eu tô lendo, cada página eu passo a gostar mais desse mangá. E tem muita água pra rolar ainda e eu não faço ideia de como vai acabar. Eu não faço ideia do que vai acontecer, assim, eu tô lendo o 3º, mas eu não faço ideia de como o 3º vai acabar, como vai acabar o 4º, o que vai acontecer no 5º, eu não consigo imaginar, gente. E isso é incrível, né, porque eu tô sendo surpreendida a cada capítulo que eu leio, a cada volume que eu leio. E é muito bom ter essa sensação de surpresa, né, porque cativa mais a gente. E faz a gente apreciar mais a história, porque é muito bom ser surpreendido. E nossa, o Inyo Asano, é Inyo Asano o nome dele, né? Não, Inyo Asano é o do Boa Noite Pum Pum. Ai gente, tô trocando os nomes. É o Naoki Urasawa. Esse cara sabe fazer um suspense. Além de ter um traço muito bonito também, né? Ele é um artista incrível. E enfim, estou amando Monster e só posso dizer pra vocês que se você tiver a oportunidade de ler esse mangá, seja na edição antiga, que eu acho que tá super difícil de encontrar, nem sei se encontrei por sebos, mas essa edição nova tá linda, tá super bem feito, o papel é bem grosso assim, e tem umas páginas coloridas que eu adoro, como eu queria que o mangá fosse inteiro colorido, né, mas daí enfim, né, não... talvez perdesse um pouco a essência também se fosse todo colorido. Mas é bom ver em cores o que a gente só imaginava, né? E, enfim, por hoje é isso, pessoal. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira pro 2º volume de Monster. Se você gostou, deixa um like pra mim, vai me ajudar bastante na divulgação. E se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal. Aqui a gente tá sempre falando sobre livros, filmes, séries, doramas, mangás e etc. Com os vlogzinhos de vez em quando. Enfim, coisas que a Natália gosta, aprecia e ama. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!